Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Antes de começarmos essa história, quero te convidar a se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho para receber mais conteúdos como este. Isso ajuda muito o nosso trabalho a continuar trazendo histórias que revelam detalhes profundos do nosso passado. Muito obrigado por estar aqui, por dedicar um pouco do seu tempo para ouvir e sentir essa narrativa. Agora relaxe, feche os olhos se quiser e deixe-se levar por esta história que atravessa guerras, poder e solidão para nos alcançar. Hoje vamos mergulhar na vida de um homem que se tornou símbolo de resistência, mas que carregou dentro de si demônios que poucos conheceram. Um homem que falou às multidões com palavras que acendiam esperança, mas que nas noites silenciosas enfrentava uma escuridão interior quase insuportável. Um homem que salvou uma nação, mas que lutou a vida inteira para salvar a si mesmo. Esta é a verdadeira história de Winston Churchill. Para entendermos quem foi Churchill, precisamos primeiro sentir o mundo em que ele nasceu. Imagine a Inglaterra vitoriana de 1874. As ruas de Londres eram cobertas por uma névoa espessa que misturava fumaça de carvão com a umidade do Tamisa. O Império Britânico estava no auge, dominando um quarto do mundo. Mas essa grandeza tinha um preço invisível. Por trás dos palácios e da pompa real, havia fábricas onde crianças trabalhavam 16 horas por dia. Havia colônias exploradas até os ossos. Havia uma rigidez social que esmagava quem nascesse no lugar errado. Winston Leonard Spencer Churchill veio ao mundo no dia 30 de novembro de 1874, dentro do Palácio de Blenheim, uma construção monumental com mais de 200 quartos, cercada por jardins que pareciam não ter fim. Era a residência da família de seu avô, o 7º Duque de Marlborough. Nascer ali deveria significar privilégio absoluto, segurança, amor. Mas para Winston, aquele palácio imenso seria apenas o primeiro cenário de uma solidão que o acompanharia por toda a vida. Seu pai, Lord Randolph Churchill, era um político brilhante, carismático, mas também distante e cruel. Randolph via o filho como uma decepção constante. Winston não era atlético, não se destacava nos estudos da forma esperada, era desajeitado e ansioso. E Randolph nunca escondeu seu desprezo. Há cartas do pai para o menino Winston que são verdadeiras punhaladas emocionais. Em uma delas, ele escreve que Winston é preguiçoso, irresponsável e que jamais chegaria a nada na vida. Imagine ser uma criança e receber essas palavras de quem deveria protegê-lo. A mãe, Jenny Jerome, era uma americana de beleza deslumbrante, admirada em todos os salões de Londres. Mas para Winston, ela era quase uma estranha. Jenny vivia envolvida em festas, romances e intrigas sociais. Não tinha tempo nem interesse real pelos filhos. Winston ansiava por sua atenção. Escrevia cartas desesperadas pedindo que ela o visitasse no internato, mas as respostas eram raras e frias. Ele cresceu sentindo que não era amado, que não era suficiente, que havia algo de errado dentro dele. Aos 7 anos, Winston foi enviado para um internato chamado St. George's School. Era uma instituição brutal, onde os meninos eram espancados regularmente como forma de disciplina. O diretor tinha o hábito de açoitar os alunos com uma vara até que sangrassem. Winston, sensível e desajeitado, sofria constantemente. Ele molhava a cama, o que era visto como sinal de fraqueza e covardia, e isso lhe rendia mais humilhações. As noites no internato eram geladas, o medo era constante e não havia ninguém para consolá-lo. Foi nessa época que algo começou a se formar dentro de Winston, uma espécie de armadura emocional. Ele aprendeu que o mundo era hostil, que não podia contar com ninguém, que precisaria ser mais forte do que todos os outros para sobreviver. Mas essa armadura tinha rachaduras profundas. Por dentro, ele continuava sendo o menino assustado que só queria ser amado. Depois de anos de sofrimento, Winston foi transferido para outra escola, menos violenta, mas ainda assim opressiva. Ele não se destacava academicamente. Suas notas eram medíocres e os professores o consideravam teimoso e difícil. Mas havia uma coisa em que Winston era extraordinário: as palavras. Desde pequeno, ele tinha uma capacidade quase mágica de construir frases, de usar a linguagem como uma arma, um escudo, uma ponte. Quando falava ou escrevia,
Era como se algo dentro dele ganhasse vida. Aos 18 anos, Winston finalmente conseguiu entrar na Academia Militar de Sandhurst, mas só na terceira tentativa. O pai, que já estava doente e cada vez mais amargo, mal reagiu à notícia. Não houve festa, não houve orgulho, apenas uma carta fria, dizendo que Winston deveria se esforçar mais. E pouco tempo depois, Lord Randolph morreu. Winston tinha apenas 20 anos. A morte do pai foi um golpe devastador, não porque perdeu alguém próximo, mas porque perdeu para sempre a chance de ser visto por ele. Nunca receberia a aprovação que tanto buscou. Com a morte de Randolph, algo dentro de Winston se endureceu ainda mais. Ele decidiu que provaria ao mundo e ao fantasma do pai que era capaz de grandeza. Tornou-se oficial do exército e logo buscou ser enviado para as zonas de conflito. Queria ação, queria perigo, queria sentir que estava vivo. Foi para Cuba, para a Índia, para o Sudão. Em cada batalha, Winston se jogava na linha de fogo com uma coragem que beirava a insanidade. Era como se desejasse a morte, ou como se precisasse provar constantemente que não tinha medo. No Sudão, durante a Batalha de Omdurmã, Winston participou de uma das últimas grandes cargas de cavalaria da história britânica. Montado em seu cavalo, espada em punho, ele avançou contra milhares de inimigos. Balas assobiavam ao seu redor. Homens caíam mortos aos montes, mas Winston seguia em frente. Mais tarde, ele escreveria sobre aquele momento com uma frieza perturbadora, descrevendo o cheiro de sangue, os gritos dos feridos, a sensação de estar tão perto da morte que podia tocá-la. Mas havia algo mais profundo nessas experiências de guerra. Winston começou a perceber que sentia uma estranha energia durante o combate. Era como se, no meio do caos e da destruição, ele finalmente encontrasse clareza. A depressão que o assombrava, o que ele chamaria mais tarde de seu cachorro negro, parecia recuar quando ele estava em perigo. Era um alívio terrível e viciante. Ao mesmo tempo, Winston começou a escrever. Enviava relatos das batalhas para jornais britânicos e suas descrições vívidas e dramáticas chamaram a atenção. Ele descobriu que podia transformar o horror em literatura, que podia usar as palavras para construir uma imagem de si mesmo como herói. E assim, começou a moldar sua própria lenda. Aos 25 anos, Winston decidiu entrar para a política. Candidatou-se ao parlamento e, após uma derrota inicial, foi eleito. Sua ascensão foi meteórica. Ele tinha tudo o que a política britânica valorizava: nome de família, experiência militar, eloquência. Mas também tinha algo que incomodava profundamente: ambição desmedida. Winston não escondia que queria poder, que queria ser grande, que queria que seu nome fosse lembrado para sempre. Nos primeiros anos no parlamento, Churchill trocou de partido político, passando dos conservadores para os liberais. Isso foi visto como traição por muitos, e ele ganhou inimigos poderosos. Mas Winston não se importava. Ele tinha uma visão clara. Precisava estar sempre no centro do poder, não importava o custo. E aos poucos foi subindo. Tornou-se ministro do Comércio, depois ministro do Interior. E finalmente, em 1911, primeiro Lorde do Almirantado, responsável pela Marinha Real Britânica. Foi nesse cargo que Winston começou a preparar a Inglaterra para o que ele via como inevitável: uma grande guerra. Ele investiu na modernização da frota, trocou navios movidos a carvão por navios a óleo, aumentou o poderio militar. Muitos o criticaram, diziam que ele era belicista, que estava obcecado por conflitos. Mas Winston sabia, no fundo de sua alma atormentada, que a guerra estava chegando. E quando ela finalmente explodiu em 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial, ele estava pronto. Mas a guerra trouxe para Winston não apenas a oportunidade de glória, mas também a pior humilhação de sua vida até então. Ele propôs uma operação militar ousada: atacar os Dardanelos, estreito controlado pelo Império Otomano, para abrir uma rota até a Rússia e enfraquecer as potências centrais. A ideia era brilhante no papel, mas na prática foi um desastre absoluto. A Operação de Galípoli, como ficou conhecida, resultou na morte de milhares de soldados britânicos e aliados. Foi um massacre. A culpa recaiu sobre Winston. Ele foi forçado a renunciar ao cargo, humilhado publicamente,
visto como o responsável por uma tragédia. Para um homem cuja identidade estava tão ligada ao sucesso e à imagem de herói, aquilo foi devastador. Winston caiu em uma depressão profunda. O cachorro negro voltou com força total. Ele passava dias trancado em casa, incapaz de comer, de dormir, de sentir qualquer esperança. Foi nesse período sombrio que Winston descobriu a pintura. Incentivado por amigos, ele comprou tintas e telas e começou a pintar paisagens. No começo era apenas uma distração, mas logo se tornou uma necessidade. Quando pintava, o cachorro negro recuava. A mente acelerada de Winston finalmente encontrava um pouco de paz. Ele pintaria por toda a vida, centenas de quadros, quase sempre paisagens ensolaradas, como se tentasse capturar na tela a luz que faltava dentro de si. Mas Winston não era homem de ficar parado por muito tempo. Mesmo afastado do governo, ele não conseguia aceitar a irrelevância. Decidiu se alistar como soldado e foi para as trincheiras da França, onde comandou um batalhão. Lá, no meio da lama, dos ratos, dos cadáveres e do cheiro insuportável de morte, Winston voltou a sentir-se vivo. Era uma contradição terrível. Ele só se sentia bem quando estava no inferno. A guerra terminou em 1918 e Winston lentamente começou a reconstruir sua carreira política. Voltou ao parlamento, ocupou outros cargos ministeriais, mas nunca recuperou totalmente o prestígio que tinha antes de Galípoli. Os anos 1920 e 1930 foram de altos e baixos. Ele fez discursos brilhantes, escreveu livros, mas também cometeu erros políticos graves. Apoiou decisões econômicas desastrosas, defendeu posições imperialistas ultrapassadas, alienou aliados. E então veio o período que Winston chamaria de os anos no deserto. Durante a década de 1930, ele foi praticamente excluído do poder. Ninguém o levava a sério. Ele alertava constantemente sobre o perigo de Adolf Hitler e da Alemanha nazista, mas era ignorado, ridicularizado. Chamavam-no de velho ranzinza, de belicista, de alguém que vivia no passado. Winston sentia que estava gritando no vazio. Esses anos foram terríveis para ele. A depressão voltou com força. Ele bebia demais, fumava charutos sem parar, passava noites insones escrevendo ou vagando pela casa. Sua esposa, Clementine, era a única pessoa que o mantinha minimamente equilibrado. Ela o amava, mas também sofria com os humores negros dele, com a obsessão pelo poder, com a sensação de que nunca seria suficiente. Você chegou até aqui. Agradeço de coração por me acompanhar nesta narrativa. Se ainda não deixou seu like, aproveite este momento para fazer isso e se inscrever no canal para que possamos continuar juntos explorando mais histórias que o tempo quase apagou, mas que ainda merecem ser ouvidas. Mas então, em setembro de 1939, tudo mudou. Hitler invadiu a Polônia e a Segunda Guerra Mundial começou. A Inglaterra declarou guerra à Alemanha e, de repente, Winston Churchill, o homem que todos ignoravam, voltou a ser chamado. Foi nomeado novamente primeiro Lorde do Almirantado. A Marinha Britânica enviou uma mensagem para todos os navios. Winston está de volta. E ele estava. Depois de anos no deserto, depois de tanto sofrimento e humilhação, Winston finalmente tinha a chance que esperava. Em maio de 1940, a situação da Inglaterra era desesperadora. A França estava caindo. A Alemanha nazista dominava a Europa e o primeiro-ministro britânico, Neville Chamberlain, renunciou. O rei George VI não queria Winston como sucessor. Considerava-o instável, mas não havia outra escolha. No dia 10 de maio de 1940, Winston Churchill tornou-se primeiro-ministro do Reino Unido. Ele tinha 65 anos. Para muitos, já era tarde demais. Mas para Winston, era o momento pelo qual havia esperado a vida inteira. Toda a dor, toda a rejeição, todas as batalhas que travara, tanto nas guerras quanto dentro de si mesmo, o haviam preparado para aquele instante. E ele sabia disso. Nos primeiros dias como primeiro-ministro, Winston enfrentou a crise mais grave da história britânica moderna. A França capitulou e a Inglaterra ficou sozinha contra Hitler. Muitos no governo queriam negociar a paz, achavam que era impossível vencer. Mas Winston se recusou.
Em seus discursos ao parlamento e ao povo britânico, ele falou com uma força que parecia vir de outro mundo. Lutaremos nas praias, lutaremos nos campos, lutaremos nas ruas. Jamais nos renderemos. Essas palavras não eram apenas retórica, eram a essência de quem ele era. O cachorro negro ainda estava lá, espreitando nas sombras, mas agora Winston tinha um propósito maior do que ele mesmo. Tinha uma nação inteira dependendo de suas palavras, de suas decisões. E estranhamente isso o mantinha de pé. A guerra externa silenciava, ao menos temporariamente, a guerra interna. Durante os anos mais sombrios da guerra, entre 1940 e 1941, Winston dormia poucas horas por noite. Trabalhava incansavelmente, coordenava ataques, discutia estratégias com generais, escrevia discursos, visitava áreas bombardeadas. Londres estava sendo destruída pelos ataques aéreos nazistas, a Blitz. Todas as noites, bombas caíam sobre a cidade, matando civis, destruindo lares. Winston caminhava pelas ruas em ruínas, falava com as pessoas que haviam perdido tudo e, de alguma forma, conseguia transmitir esperança. Mas havia momentos em que a máscara caía. À noite, sozinho em seu gabinete, Winston chorava. O peso de cada morte, de cada decisão errada, de cada erro estratégico, caía sobre seus ombros. Ele sabia que milhares de soldados morreriam por causa de ordens que ele daria. Sabia que cidades inteiras seriam sacrificadas. E carregava isso como uma cruz invisível. A relação de Winston com Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, foi crucial para a sobrevivência da Inglaterra. Ele escrevia cartas constantes, fazia ligações, usava toda a sua eloquência para convencer Roosevelt a entrar na guerra. E, finalmente, depois do ataque japonês a Pearl Harbor, em dezembro de 1941, os Estados Unidos se juntaram aos aliados. Winston sentiu um alívio imenso. Não estavam mais sozinhos. Ao longo da guerra, Churchill tomou decisões que até hoje geram debate. Ordenou bombardeios massivos sobre cidades alemãs, matando milhares de civis. Permitiu que certas informações sobre ataques nazistas fossem ocultadas para proteger segredos de inteligência, mesmo sabendo que isso custaria vidas. Essas escolhas o atormentavam, mas ele acreditava que eram necessárias para vencer. E eles venceram. Em maio de 1945, a Alemanha nazista se rendeu. Winston Churchill havia liderado a Inglaterra durante seus momentos mais sombrios e triunfado. Ele era aclamado como herói, como o homem que salvou não apenas a Inglaterra, mas a civilização ocidental. Multidões o saudavam nas ruas, seu nome estava em todos os jornais do mundo. Mas então veio algo que Winston não esperava. Apenas 2 meses após a vitória, houve eleições gerais na Inglaterra. E o povo, cansado da guerra, querendo mudanças sociais profundas, votou contra Winston Churchill. Ele perdeu o cargo de primeiro-ministro. Foi uma derrota esmagadora, humilhante. Depois de tudo o que havia feito, depois de ter salvado a nação, foi rejeitado. Winston caiu em uma das piores depressões de sua vida. O cachorro negro voltou com uma ferocidade que ele não sentia há anos. Ele se isolou, bebeu ainda mais, pintou compulsivamente. Clementine estava exausta, preocupada, mas não sabia como ajudá-lo. Ele sentia que havia dado tudo de si e que no fim não havia sido suficiente. Durante os anos fora do poder, entre 1945 e 1951, Winston escreveu suas memórias de guerra, 6 volumes monumentais que lhe renderam o Prêmio Nobel de Literatura. Mas a escrita, embora catártica, não preenchia o vazio. Ele precisava do poder, da ação, do palco. Sem isso, sentia-se perdido. Em 1951, aos 76 anos, Winston Churchill voltou a ser primeiro-ministro. Mas desta vez era diferente. Ele estava velho, cansado, a saúde frágil. Sofreu um derrame em 1953, que foi ocultado do público, mas que o deixou debilitado. Ainda assim, recusava-se a renunciar. Agarrava-se ao poder como se fosse a única coisa que o mantinha vivo. Finalmente, em 1955, foi forçado a se aposentar. Deixou o cargo de primeiro-ministro pela última vez. E então começou o longo declínio. Winston passou os últimos 10 anos de sua vida como uma sombra de quem fora. Sentava-se em silêncio por horas, olhando para o nada.
O cachorro negro havia vencido. A depressão, que ele havia combatido a vida inteira, finalmente o engoliu. Ele morreu em 24 de janeiro de 1965, aos 90 anos. Seu funeral foi um dos maiores eventos da história britânica. Líderes de todo o mundo compareceram, multidões encheram as ruas de Londres para se despedir. Winston Churchill foi enterrado com todas as honras, celebrado como um dos maiores homens que já viveram. Mas quem era realmente Winston Churchill? Por trás dos discursos grandiosos, das vitórias militares, da imagem de bulldog britânico, havia um homem profundamente quebrado. Um homem que lutou contra demônios internos tão ferozes quanto qualquer exército nazista. Um homem que buscou desesperadamente amor e aprovação que nunca recebeu de verdade. Um homem que só se sentia vivo quando estava em perigo e que caía em desespero quando a paz chegava. Winston Churchill salvou o mundo livre, mas nunca conseguiu salvar a si mesmo. Essa é a verdade sombria por trás do mito, e talvez seja justamente essa humanidade quebrada que o torna tão fascinante, porque ele nos mostra que até mesmo os maiores heróis carregam feridas que nunca cicatrizam. Para compreender verdadeiramente quem foi Winston Churchill, precisamos mergulhar mais fundo nas sombras que ele carregava, porque a imagem pública, a do líder inabalável que enfrentou Hitler, esconde uma realidade muito mais complexa e perturbadora. Winston não era apenas um homem de coragem, era um homem atormentado por fantasmas que o perseguiam desde a infância. O cachorro negro. Era assim que Winston chamava sua depressão. Não era uma metáfora leve ou poética, era a descrição exata de como ele sentia aquela presença. Um animal enorme, escuro, que o seguia por toda parte, esperando o momento certo para saltar sobre ele e derrubá-lo. Havia dias em que Winston acordava e simplesmente não conseguia se levantar da cama. O peso do cachorro negro sobre seu peito era tão real que ele mal conseguia respirar. Nesses momentos, Winston ficava deitado por horas, às vezes dias inteiros, olhando para o teto. Sua mente acelerada, que normalmente produzia ideias brilhantes e discursos inflamados, se tornava um turbilhão de pensamentos negativos. Ele se via como um fracasso, como alguém que nunca seria bom o suficiente, como alguém destinado a desapontar a todos. E o pior era que não havia escapatória. Não importava quantas vitórias conquistasse, quantos elogios recebesse, o cachorro negro sempre voltava. Clementine, sua esposa, aprendeu a reconhecer os sinais. Quando Winston começava a beber mais do que o habitual, quando se isolava em seu escritório por dias, quando suas respostas ficavam curtas e agressivas, ela sabia que o cachorro negro havia chegado. E não havia nada que ela pudesse fazer além de esperar que a tempestade passasse. Às vezes levava semanas, às vezes meses. Winston tentava combater a depressão de todas as formas possíveis. Trabalhava compulsivamente, escrevia sem parar, fumava charutos incessantemente, bebia uísque desde o café da manhã até tarde da noite. Ele construíra toda uma rotina para manter a mente ocupada, para não deixar espaço para o cachorro negro. Acordava tarde, trabalhava na cama até o meio-dia, tomava longos banhos, pintava, ditava cartas e artigos, jantava tarde e trabalhava até a madrugada. Era um ritmo frenético, insustentável, mas era o único jeito que ele conhecia para continuar funcionando. Mas havia algo mais sombrio ainda. Winston tinha uma fascinação pela morte. Não exatamente um desejo de morrer, mas uma curiosidade mórbida, uma atração pelo abismo. Ele ficava em pé na beira de plataformas de trem e sentia o impulso de pular. Ficava no topo de edifícios altos e imaginava como seria cair. Mais tarde na vida, ele confessou a um médico que evitava ficar perto de bordas porque não confiava em si mesmo. O cachorro negro sussurrava coisas terríveis em seus ouvidos. Essa relação complexa com a morte também explicava por que Winston se jogava tão imprudentemente em zonas de guerra. Não era apenas coragem, era uma forma de testar os limites, de sentir que estava vivo, de desafiar o destino. Ele corria riscos absurdos, ficava exposto ao fogo inimigo, recusava-se a buscar abrigo durante bombardeios. Era como se parte dele desejasse que uma bala o encontrasse, que uma bomba terminasse tudo de uma vez. Mas outra parte, a parte que queria provar seu valor ao fantasma do pai, lutava ferozmente para sobreviver.
A relação de Winston com Lord Randolph Churchill, seu pai, foi a ferida que nunca cicatrizou. Mesmo décadas após a morte de Randolph, Winston ainda buscava desesperadamente sua aprovação. Ele escreveu uma biografia monumental do pai, retratando-o como um gênio político incompreendido. Mas a verdade era que Randolph fora cruel, distante e destrutivo. Morrera jovem, provavelmente de sífilis, uma morte lenta e humilhante, que Winston testemunhou com horror. Winston passou a vida tentando superar o pai, tentando ser maior do que ele, tentando provar que não era o menino patético que Randolph desprezava. E de certa forma conseguiu. Winston se tornou infinitamente mais importante historicamente do que Lord Randolph jamais foi. Mas isso não trouxe paz. Porque a voz do pai, aquela voz que dizia que Winston nunca seria bom o suficiente, continuava ecoando dentro de sua cabeça. Com a mãe, Jenny, a relação era igualmente complicada. Winston a amava desesperadamente, mas esse amor nunca foi correspondido da forma que ele precisava. Jenny era fria, distante, interessada apenas em sua própria vida social. Mesmo quando Winston já era adulto, famoso e poderoso, ela tratava-o com uma displicência que doía profundamente. Há uma história de que, quando Winston foi capturado durante a Guerra dos Boeres e conseguiu escapar de forma heróica, tornando-se celebridade nacional, Jenny mal reagiu. Estava ocupada com um de seus muitos casos amorosos. Essa falta de amor materno marcou profundamente a forma como Winston se relacionava com as pessoas. Ele era carente de afeto, mas ao mesmo tempo tinha dificuldade de demonstrar vulnerabilidade. Era capaz de discursos emocionantes que tocavam milhões, mas tinha problemas para expressar sentimentos genuínos com pessoas próximas. Construiu muros ao redor de si, e pouquíssimas pessoas conseguiram atravessá-los. Clementine foi uma das poucas. Eles se casaram em 1908, quando Winston tinha 33 anos. Clementine era bonita, inteligente e vinha de uma família respeitável, embora sem muito dinheiro. O casamento foi, de muitas formas, a única constante estável na vida caótica de Winston. Clementine o amava, mas esse amor tinha um custo altíssimo. Viver com Winston Churchill era viver em uma montanha-russa emocional interminável. Quando ele estava bem, era charmoso, engraçado, cheio de energia contagiante. Mas quando o cachorro negro chegava, ele se tornava insuportável. Gritava com os funcionários, fazia exigências absurdas, tratava Clementine com frieza. E ela aguentava tudo porque sabia que por trás daquele comportamento havia um homem profundamente ferido. Clementine também sofria. Teve vários colapsos nervosos ao longo dos anos, momentos em que a pressão de cuidar de Winston e manter a família funcionando se tornava demais. Ela ia para spas ou casas de repouso, onde passava semanas ou meses tentando recuperar a sanidade. Mas sempre voltava, sempre ficava ao lado dele. E Winston sabia que sem ela, provavelmente teria se destruído há muito tempo. Os filhos de Winston e Clementine também pagaram um preço alto. Winston era um pai ausente e, quando presente, frequentemente crítico. Ele repetia, sem perceber, os padrões de Lord Randolph. Sua filha Diana sofreu de depressão severa a vida toda e, eventualmente, cometeu suicídio. Seu filho Randolph tornou-se alcoólatra e teve uma vida marcada por fracassos e ressentimentos. Apenas algumas das crianças conseguiram construir vidas relativamente estáveis, mas todas carregaram as cicatrizes de ter Winston Churchill como pai. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando Winston estava no auge de seu poder e propósito, o cachorro negro recuava, mas nunca desaparecia completamente. Havia noites em que, após um dia inteiro coordenando operações militares que decidiriam o destino de milhões, Winston se sentava sozinho em seu escritório e chorava. O peso de tantas mortes, de tantas decisões impossíveis, esmagava-o. Ele ordenou bombardeios sobre cidades alemãs, sabendo que milhares de civis, incluindo crianças, morreriam queimados vivos. Ordenou operações militares que eram essencialmente missões suicidas, enviando homens jovens para a morte certa. E tudo isso era justificado pela necessidade de vencer Hitler, de impedir um mal ainda maior. Mas isso não tornava mais fácil carregar o peso das almas perdidas. Winston tinha uma relação estranha com a violência. Por um lado,
romantizava a guerra, via nela glória e heroísmo. Por outro, quando confrontado com a realidade brutal do sofrimento humano, era destruído por dentro. Ele visitava hospitais militares e via rapazes mutilados, sem pernas, sem braços, cegos, queimados, e precisava sair rapidamente antes que desmoronasse na frente deles. Há uma história particularmente sombria sobre Winston durante a guerra. Em 1943, ele teve uma pneumonia grave enquanto estava no norte da África. Quase morreu, e naquele momento de delírio febril, cercado por médicos, ele começou a falar sobre o cachorro negro, sobre como estava cansado de lutar, sobre como talvez fosse mais fácil simplesmente deixar ir. Os médicos ficaram assustados, não apenas com seu estado físico, mas com o que aquilo revelava sobre seu estado mental. Mas Winston sobreviveu, como sempre sobrevivia. Porque por mais que o cachorro negro o atormentasse, por mais que parte dele desejasse desistir, havia algo mais forte dentro dele. Uma teimosia feroz, uma recusa absoluta em ser derrotado. Era como se ele dissesse ao universo: você me deu uma vida de dor, uma infância sem amor, um pai que me desprezou, uma mente que me tortura, mas eu ainda vou vencer. Eu ainda vou ser grande. E ele foi. Winston Churchill foi um dos homens mais importantes do século XX. Suas palavras salvaram uma nação. Sua liderança mudou o curso da história. Mas o preço que pagou por essa grandeza foi imenso. Sacrificou sua saúde mental, suas relações familiares, qualquer chance de paz interior. Viveu no limite constante entre a genialidade e a loucura, entre a coragem e a autodestruição. Quando a guerra terminou e Winston foi subitamente rejeitado pelo povo britânico nas eleições de 1945, foi como se todo o propósito que o mantinha de pé tivesse sido arrancado. O cachorro negro saltou sobre ele com uma ferocidade que ele não sentia há anos. Winston passou meses em um estado de depressão quase catatônica. Sentava-se em sua poltrona, olhando para o nada, fumando charuto após charuto, bebendo sem parar. Clementine estava desesperada. Chamou médicos, tentou fazer com que ele saísse de casa, mas nada funcionava. Winston havia entrado em um buraco negro do qual parecia impossível escapar. Ele sentia que havia dado tudo de si pela Inglaterra, que havia sacrificado anos de sua vida, sua saúde, tudo, e no fim fora descartado como lixo. A ingratidão doía mais do que qualquer ferida física. Foi a escrita que, mais uma vez, o salvou. Winston começou a trabalhar em suas memórias de guerra, um projeto monumental de 6 volumes que levaria anos para completar. Escrever lhe dava propósito, lhe dava uma forma de controlar a narrativa de sua própria vida. Ele podia moldar a história, podia se retratar da forma que desejava ser visto, e lentamente, página por página, ele conseguiu rastejar para fora do abismo. As memórias de guerra de Winston Churchill se tornaram best-sellers mundiais e, eventualmente, lhe renderam o Prêmio Nobel de Literatura em 1953. Foi uma das poucas vezes em que ele sentiu algo próximo de satisfação genuína. Mas mesmo esse reconhecimento era agridoce, porque Winston sabia que o que ele realmente queria, mais do que prêmios literários, era estar de volta ao poder. Em 1951, aos 76 anos, Winston conseguiu o que desejava. Foi eleito primeiro-ministro novamente. Mas desta vez era diferente. Ele era velho, a saúde estava deteriorada, a mente já não era tão afiada. Em 1953, sofreu um derrame severo durante uma reunião de gabinete. Seu lado esquerdo ficou parcialmente paralisado. A fala ficou arrastada. O governo e sua família tentaram esconder o fato do público, alegando que Winston estava apenas cansado e precisava descansar. Mas Winston se recusou a renunciar. Agarrou-se ao cargo com uma determinação desesperada. Clementine implorou para que ele se aposentasse. Disse que já havia feito o suficiente, que merecia descanso. Mas Winston não conseguia, porque ele sabia que se deixasse o poder, se não tivesse mais o cargo de primeiro-ministro, não teria mais nada. E sem nada, o cachorro negro o devoraria por completo. Finalmente, em 1955, sob pressão imensa de seu próprio partido e de sua família, Winston Churchill renunciou. Deixou o cargo de primeiro-ministro pela última vez. E então começou o longo e doloroso declínio final.
Winston passou os últimos 10 anos de sua vida como uma sombra. A mente que um dia fora tão brilhante começou a se apagar. Ele tinha dificuldade para lembrar de coisas, repetia histórias, confundia pessoas. O cachorro negro, que havia sido mantido sob controle por décadas de atividade frenética e propósito, finalmente venceu. Winston caiu em uma depressão profunda e permanente. Passava a maior parte do tempo sentado em silêncio, olhando para o nada. Não pintava mais, não escrevia mais, mal falava. Era como se ele estivesse esperando a morte, mas a morte demorava a chegar. Clementine cuidava dele com uma dedicação que beirava o sacrifício. Ela já era idosa também, cansada, mas continuava ali. Amigos e familiares visitavam, mas Winston mal os reconhecia. O homem que um dia comandara exércitos, que falara às multidões com palavras de fogo, que mudara o curso da história, estava reduzido a um velho confuso e deprimido, esperando o fim. Winston Churchill morreu em 24 de janeiro de 1965, aos 90 anos. Teve um derrame massivo e passou dias em coma antes de finalmente partir. Quando a notícia de sua morte foi anunciada, o mundo parou. Líderes de todas as nações enviaram condolências. Bandeiras foram baixadas a meio mastro. Milhões choraram. Seu funeral foi um dos maiores eventos do século. Mais de 300.000 pessoas alinharam as ruas de Londres para ver o cortejo passar. Líderes mundiais, famílias reais, dignitários de todos os cantos do planeta compareceram. Foi um funeral digno de um rei, digno de um herói. Mas por trás de toda aquela pompa e grandeza, havia a verdade mais simples e trágica. Winston Churchill foi um homem profundamente infeliz. Um homem que passou a vida inteira lutando contra demônios internos, que nunca foi capaz de derrotar completamente. Um homem que buscou amor e aprovação, que nunca recebeu de verdade. Um homem que só se sentia vivo quando estava à beira da morte. Ele salvou o mundo livre da tirania nazista. Isso é inegável. Suas palavras, sua liderança, sua recusa em desistir quando tudo parecia perdido, mudaram o curso da história humana. Mas ele não conseguiu salvar a si mesmo, não conseguiu encontrar paz, não conseguiu silenciar o cachorro negro. E talvez seja exatamente isso que torna Winston Churchill tão fascinante e tão humano. Ele não foi um super-herói perfeito. Foi um homem quebrado que, apesar de todas as suas feridas, conseguiu se erguer quando o mundo mais precisava. Foi alguém que transformou sua dor em força, seu medo em coragem, sua escuridão em luz para os outros. Você chegou até aqui. Agradeço de coração por me acompanhar nesta narrativa. Se ainda não deixou seu like, aproveite este momento para fazer isso e se inscrever no canal para que possamos continuar juntos explorando mais histórias que revelam a profundidade e complexidade do ser humano. Ao pensarmos em Churchill hoje, décadas após sua morte, precisamos ir além do mito do bulldog britânico, do cigarro eterno, dos discursos inflamados. Precisamos ver o homem que estava por trás disso tudo. O menino que nunca foi amado pelo pai. O jovem que buscou a morte nos campos de batalha. O adulto que lutou contra uma depressão devastadora. O velho que terminou seus dias em silêncio e solidão. Winston Churchill nos ensina algo profundo sobre a condição humana. Ensina que é possível ser ao mesmo tempo grandioso e quebrado, que é possível mudar o mundo enquanto se luta para não ser destruído por dentro, que a força não vem da ausência de medo ou dor, mas da capacidade de continuar apesar deles. Suas palavras durante a guerra, aquelas que inspiraram milhões, não eram vazias. Quando ele dizia para nunca desistir, para lutar até o último suspiro, ele falava de experiência própria, porque ele mesmo tinha que fazer isso todos os dias, não contra exércitos nazistas, mas contra o cachorro negro que espreitava nas sombras de sua mente. A vida de Winston Churchill foi marcada não apenas por suas batalhas públicas, mas por decisões que carregavam o peso de milhares de vidas. E algumas dessas decisões revelam aspectos sombrios de sua personalidade, que raramente são discutidos. Porque Churchill não foi apenas o herói que salvou a Inglaterra, foi também um homem cujas escolhas, em certos momentos, custaram vidas de forma desnecessária ou revelaram preconceitos profundos. Durante a Segunda Guerra Mundial, Winston tomou uma decisão que até hoje é controversa. Em 1943, uma fome devastadora atingiu Bengala
na Índia Britânica. Milhões de pessoas estavam morrendo de inanição. Pedidos desesperados chegavam ao governo britânico, solicitando ajuda, envio de alimentos, qualquer coisa que pudesse aliviar o sofrimento. Mas Winston recusou. Ele desviou os recursos para outras prioridades militares e fez comentários desprezíveis sobre os indianos, culpando-os pela própria fome. Há registros de que Winston disse que os indianos se reproduzem como coelhos e que a fome era culpa deles por não saberem administrar seus recursos. Essa visão racista e imperial não era incomum na época, mas vinda de alguém que falava sobre defender a liberdade e a civilização, era profundamente hipócrita. Entre 2 e 3 milhões de pessoas morreram naquela fome. Winston não perdeu o sono por causa disso. Essa contradição revela algo fundamental sobre Churchill. Ele acreditava genuinamente na superioridade britânica e branca. Via o Império Britânico não como um sistema de exploração, mas como uma força civilizadora. Para ele, os povos colonizados não eram iguais, eram inferiores. Precisavam ser guiados pela mão firme da Inglaterra. E quando esses povos tentavam se libertar, Winston reagia com brutalidade. Durante os anos 1950, quando movimentos de independência se espalhavam pelas colônias britânicas, Winston apoiou a repressão violenta. No Quênia, durante a revolta Mau Mau, os britânicos estabeleceram campos de detenção onde milhares de quenianos foram torturados e mortos. Winston estava ciente disso e não fez nada para impedir. Para ele, manter o império valia qualquer custo. Essa face sombria de Churchill é frequentemente ignorada ou minimizada porque é inconveniente para a narrativa heróica. Preferimos lembrar do homem que enfrentou Hitler, não do homem que via africanos e asiáticos como sub-humanos, mas ambos eram a mesma pessoa. E reconhecer isso não diminui suas conquistas contra o nazismo, mas nos força a ver a complexidade completa de quem ele foi. Winston também tinha opiniões extremamente reacionárias sobre questões sociais. Ele desprezava o socialismo com uma paixão visceral. Via qualquer tentativa de redistribuição de riqueza como o caminho para a tirania. Durante a greve geral de 1926, quando trabalhadores britânicos paralisaram o país pedindo melhores condições, Winston defendeu o uso da força militar para quebrá-la. Ele via os trabalhadores não como pessoas lutando por direitos básicos, mas como uma turba perigosa que precisava ser controlada. Sua visão sobre mulheres também era arcaica. Embora Clementine fosse inteligente e politicamente engajada, Winston tinha dificuldade de levar mulheres a sério em contextos políticos. Ele se opôs inicialmente ao sufrágio feminino, achava que mulheres não tinham o temperamento necessário para a política. Mudou de posição mais tarde, mas sempre com relutância. Essas opiniões não eram apenas produtos de seu tempo. Muitos contemporâneos de Winston tinham visões mais progressistas. Ele escolheu ativamente permanecer preso a uma visão de mundo imperial e hierárquica, porque essa visão servia aos seus interesses e à sua compreensão de como o mundo deveria funcionar. Mas havia momentos em que a própria consciência de Winston parecia incomodá-lo. Há relatos de que, durante a guerra, quando era informado sobre o número de civis alemães mortos em bombardeios britânicos, ele ficava visivelmente perturbado. Certa vez, após receber um relatório sobre um ataque particularmente devastador que matou dezenas de milhares, Winston ficou em silêncio por longos minutos. Depois saiu da sala sem dizer nada. Essa capacidade de sentir o peso das mortes que ele ordenava coexistia com uma frieza estratégica que era assustadora. Winston era capaz de calcular quantas vidas britânicas valiam quantas vidas alemãs, japonesas, indianas. Era capaz de sacrificar cidades inteiras se isso trouxesse alguma vantagem militar. E depois de tomar essas decisões, bebia até adormecer, tentando silenciar a voz dentro de sua cabeça, que sussurrava que ele era um monstro. A relação de Churchill com o álcool merece um capítulo à parte. Ele bebia constantemente. Começava o dia com uísque. Bebia vinho no almoço, champanhe no jantar, conhaque depois. Fumava entre 8 e 10 charutos por dia. Dormia apenas algumas horas por noite. Qualquer médico moderno diria que ele estava se matando lentamente. E talvez estivesse. Talvez fosse sua forma de lidar com tudo o que carregava.
Mas o extraordinário era que, apesar desse estilo de vida destrutivo, Winston conseguia funcionar em alto nível. Sua mente continuava afiada. Sua energia era impressionante. Era como se o álcool e o tabaco fossem as muletas que ele precisava para conseguir carregar o fardo de ser quem era. Sem eles, talvez desmoronasse completamente. Clementine implorava constantemente para que ele bebesse menos, fumasse menos, descansasse mais. Mas Winston ignorava. Ele havia criado um sistema de sobrevivência, por mais autodestrutivo que fosse, e não tinha intenção de mudá-lo. Preferia viver menos anos intensamente do que muitos anos de forma moderada. E, de certa forma, esse impulso autodestrutivo era coerente com tudo o mais em sua vida. Durante os anos finais da guerra, quando a vitória já estava assegurada, Winston começou a demonstrar preocupações obsessivas com a União Soviética. Ele via Stalin e o comunismo como a próxima grande ameaça à civilização ocidental. E tinha razão em muitos aspectos. Mas sua retórica alarmista sobre a cortina de ferro, que descia sobre a Europa, foi vista por muitos como belicista e desnecessária, em um momento em que o mundo precisava de paz. Winston não conseguia viver sem um inimigo, sem uma guerra para lutar. Quando o nazismo foi derrotado, ele imediatamente voltou sua atenção para o comunismo. Era como se precisasse sempre de um dragão para matar, porque sem isso sua vida não tinha sentido. E talvez realmente não tivesse. Talvez toda a sua identidade estivesse construída em torno do conflito, da luta, da batalha constante. Essa necessidade de estar sempre em guerra, seja externa ou interna, explica por que os períodos de paz eram tão difíceis para Winston. Explica por que ele caía em depressão profunda quando não havia uma crise para gerenciar. Explica por que se agarrou ao poder até o último momento possível, recusando-se a aceitar que seu tempo havia passado. Quando finalmente foi forçado a se aposentar em 1955, Winston entrou no que só pode ser descrito como uma morte em vida. Ele ainda respirava, ainda existia fisicamente, mas a essência de quem ele era já havia se apagado. Passava os dias sentado em cadeiras, olhando para o nada. A mente que um dia coordenou a defesa de uma nação estava agora presa em um corpo que não respondia mais. Clementine envelheceu junto com ele, cuidando-o com uma dedicação que era ao mesmo tempo amor e aprisionamento. Ela havia dedicado sua vida inteira a Winston Churchill, sacrificando sua própria identidade, seus próprios sonhos. E agora, nos anos finais, tudo o que restava era a rotina de cuidar de um homem que já não era mais quem fora. Os filhos visitavam ocasionalmente, mas as visitas eram dolorosas. Ver o pai, que um dia fora tão imponente, reduzido a uma sombra silenciosa, era insuportável. E Winston, nos raros momentos de lucidez, sentia vergonha de sua própria decadência. O homem que odiava a fraqueza, que via a vulnerabilidade como algo a ser escondido, estava agora completamente vulnerável, completamente dependente. Há uma crueldade particular na forma como Winston Churchill terminou seus dias. Ele, que havia vivido tão intensamente, que falara às multidões, que mudara o curso da história, morreu aos poucos, em silêncio, esquecendo lentamente quem havia sido. O cachorro negro, que ele combateu por toda a vida, finalmente o devorou por completo. Quando a morte finalmente chegou em janeiro de 1965, foi quase um alívio. Winston havia sofrido um derrame massivo e passou dias em coma. Clementine ficou ao lado dele, segurando sua mão, esperando o inevitável. E quando seu coração finalmente parou, quando o último suspiro deixou seus pulmões, parte dela deve ter sentido não apenas tristeza, mas também libertação. Libertação de décadas de cuidar de um homem que era, ao mesmo tempo, gênio e fardo. O funeral foi grandioso, como mencionado. Mas por trás de toda aquela cerimônia, havia a realidade mais simples. Um homem havia morrido. Um homem complicado, contraditório, brilhante e profundamente falho. Um homem que salvou milhões, mas também foi responsável pela morte de milhares. Um homem que inspirou gerações, mas que foi incapaz de encontrar paz consigo mesmo. A questão que fica é: como devemos lembrar Winston Churchill? Como o herói que enfrentou Hitler e salvou a democracia? Como o imperialista racista que deixou milhões morrerem de fome?
como o gênio político que mudou a história, como o homem atormentado por depressão que lutou contra demônios internos toda a vida. A resposta é que precisamos lembrá-lo como tudo isso ao mesmo tempo, porque ele foi tudo isso. Reduzir Churchill a apenas um aspecto é desonesto. Ele foi capaz do melhor e do pior da humanidade, frequentemente ao mesmo tempo, e talvez seja exatamente isso que o torna tão importante de estudar. Winston Churchill nos mostra que não existem heróis perfeitos, que as pessoas que mudam o mundo são frequentemente profundamente imperfeitas, que é possível fazer coisas extraordinárias enquanto se carrega feridas terríveis, que a grandeza e a quebra podem coexistir na mesma pessoa. Ele nos ensina também sobre o custo da grandeza. Winston pagou um preço altíssimo por suas conquistas, sacrificou sua saúde mental, suas relações familiares, qualquer chance de felicidade simples. Viveu no limite entre a genialidade e a loucura, entre a coragem e a autodestruição. E no final, o que restou? Monumentos, estátuas, seu nome nos livros de história. Mas a pessoa real, o Winston que sofria, que chorava, que lutava para encontrar sentido, essa pessoa morreu sozinha e infeliz. Existe uma fotografia famosa de Winston Churchill, tirada em 1941, durante os dias mais sombrios da guerra. O fotógrafo Yusuf Karsh pediu que ele posasse, mas Winston estava segurando um charuto e se recusava a largá-lo. Karsh, frustrado, simplesmente arrancou o charuto da boca de Winston. E naquele momento de surpresa e irritação, Karsh capturou a imagem. O rosto de Winston está tenso, os olhos fixos na câmera com uma intensidade feroz. Não há sorriso, não há pose. É Winston em sua essência, desafiador, furioso, indomável. Essa fotografia se tornou icônica porque captura algo verdadeiro sobre ele. Churchill não foi um líder inspirador porque era otimista ou gentil. Foi inspirador porque era teimoso, porque se recusava a desistir mesmo quando tudo parecia perdido, porque tinha uma raiva feroz contra qualquer coisa que tentasse derrotá-lo. E essa raiva vinha de um lugar profundo de dor e rejeição. Nos anos após sua morte, a reputação de Winston Churchill passou por várias reavaliações. Durante décadas, foi visto quase como um santo secular, o homem que salvou o mundo. Mas, recentemente, historiadores têm olhado com mais cuidado para os aspectos sombrios de sua vida. O racismo, o imperialismo, as decisões que custaram vidas desnecessariamente. Alguns argumentam que essas revelações mancham seu legado, que deveríamos derrubar suas estátuas e remover seu nome de lugares públicos. Outros defendem que devemos separar suas conquistas durante a guerra de suas falhas pessoais. Mas talvez a resposta seja mais complexa. Talvez devamos manter viva toda a complexidade de quem ele foi, o bom e o ruim, e usar sua história como um lembrete de que a humanidade é sempre complicada. Winston Churchill viveu em uma era de extremos. Nasceu no auge do Império Britânico e morreu quando esse império estava desmoronando. Testemunhou 2 guerras mundiais, a ascensão e queda do nazismo, o início da Guerra Fria. Viveu através de mudanças tecnológicas e sociais inimagináveis. E, de certa forma, ele próprio era um homem de extremos, incapaz de viver de forma moderada ou equilibrada. Se pudéssemos perguntar a Winston, no final de sua vida, se valeu a pena, o que ele responderia? Valeu a pena toda a dor, toda a solidão, toda a luta constante contra o cachorro negro? Valeu a pena sacrificar relações, saúde, paz interior, em troca de um lugar na história? Não sabemos a resposta. Winston nunca falou sobre isso diretamente, mas há pistas em coisas que ele disse e escreveu. Certa vez, já velho, ele comentou: "Tenho conquistado muito, mas gostaria de ter sido mais feliz." Essa admissão rara de vulnerabilidade revela que, no fundo, ele sabia o preço que havia pagado. Winston Churchill passou a vida construindo uma imagem pública cuidadosamente elaborada. Cada discurso, cada aparição, cada fotografia era calculada para transmitir força, determinação, confiança inabalável. Mas por trás dessa fachada havia um homem obcecado com seu próprio legado, aterrorizado com a possibilidade de ser esquecido ou lembrado de forma errada. Essa obsessão com a história começou cedo. Quando ainda era jovem,
Winston já dizia abertamente que seria uma figura histórica importante. Não era modéstia falsa, era uma declaração de intenção. Ele estudava grandes líderes do passado, Alexandre, o Grande, Napoleão, Nelson, e se imaginava entre eles. Via sua vida como uma narrativa épica que estava escrevendo em tempo real. Essa necessidade de ser grande, de ser lembrado, consumia Winston de uma forma que beirava o patológico. Não bastava simplesmente fazer seu trabalho. Ele precisava que cada ação fosse grandiosa, dramática, digna de estar nos livros de história. E quando as coisas não saíam como planejado, quando cometia erros ou fracassava, a dor era insuportável, porque não era apenas sobre o erro em si. Era sobre como aquilo mancharia sua imagem para a posteridade. O desastre de Galípoli durante a Primeira Guerra Mundial foi particularmente devastador por essa razão. Não foi apenas a morte de milhares de soldados que atormentava Winston, embora isso também pesasse. Foi o fato de que aquilo seria uma mancha permanente em seu registro histórico. Ele sabia que, séculos depois, quando as pessoas lessem sobre Winston Churchill, leriam sobre Galípoli, e essa consciência o destruía. Por isso ele trabalhou tão obsessivamente em suas memórias. Não era apenas para registrar os fatos, mas para moldá-los, para apresentar sua versão da história. Winston sabia que os vencedores escrevem a história, e ele estava determinado a ser o autor de sua própria narrativa. Há uma frase famosa atribuída a ele: "A história será gentil comigo, pois pretendo escrevê-la." E ele escreveu. Milhares de páginas, moldando cuidadosamente cada evento para destacar suas virtudes e minimizar suas falhas. Mas essa necessidade constante de controlar sua imagem tinha um custo psicológico imenso. Winston não podia simplesmente viver. Precisava constantemente estar consciente de como suas ações seriam interpretadas, como seriam lembradas. Era como se ele fosse ao mesmo tempo o ator e o crítico de sua própria vida, sempre julgando, sempre ajustando a performance. Durante a Segunda Guerra Mundial, Winston estava obcecado com a documentação de cada momento. Gravava seus discursos, guardava cópias de cada carta, cada memorando. Tinha fotógrafos oficiais, seguindo-o constantemente. Tudo isso era para garantir que a história teria os materiais necessários para lembrá-lo corretamente. Mas também revela uma paranoia, um medo profundo de que sem essa documentação obsessiva, ele seria esquecido ou distorcido. Essa relação complexa com seu próprio legado se intensificou nos anos finais. Quando Winston já estava velho e doente, mas ainda se recusava a deixar o poder, parte da razão era que ele temia que, se parasse, se tornasse apenas mais um ex-político esquecido. Ele precisava morrer no cargo, ou ao menos morrer como uma figura ativa, relevante. A ideia de envelhecer em obscuridade era intolerável, mas o destino lhe negou até isso. Winston foi forçado a se aposentar e passou os últimos anos de sua vida exatamente no tipo de obscuridade que mais temia. Ainda era respeitado, ainda era reverenciado, mas não era mais relevante. O mundo havia seguido em frente. Novas gerações de políticos que não tinham memória da guerra estavam tomando decisões. E Winston, sentado em sua cadeira, incapaz de acompanhar as conversas, era apenas uma relíquia do passado. Há algo profundamente trágico nisso. Winston Churchill dedicou toda a sua vida a construir um legado, a garantir que seria lembrado como um dos grandes homens da história. E conseguiu. Mas no processo, sacrificou qualquer chance de simplesmente viver o presente, de aproveitar os momentos simples, de encontrar paz. Estava sempre olhando para o futuro, para como seria lembrado, e nunca conseguiu estar plenamente presente em sua própria vida. A relação de Winston com a verdade também era complicada. Ele não era exatamente um mentiroso, mas era um contador de histórias. Embelezava eventos, exagerava suas próprias contribuições, omitia detalhes inconvenientes, e fazia isso com tanta convicção que muitas vezes parecia acreditar em suas próprias versões distorcidas dos fatos. Há inúmeros exemplos disso. Winston contava histórias sobre sua juventude militar que eram dramaticamente diferentes dos registros oficiais. Ele se retratava como mais heróico, mais corajoso, mais central aos eventos do que realmente havia sido. E quando confrontado com evidências contraditórias, simplesmente ignorava ou descartava como erros dos outros.
Essa capacidade de reescrever sua própria história na mente era, de certa forma, uma ferramenta de sobrevivência. Permitia que ele mantivesse a autoimagem de herói, de grande homem, mesmo quando a realidade era mais complexa e menos lisonjeira. Mas também criava uma distância entre Winston e a realidade, uma espécie de delírio funcional que o protegia de verdades dolorosas sobre si mesmo. Durante a Segunda Guerra Mundial, essa característica teve consequências importantes. Winston frequentemente superestimava as capacidades britânicas e subestimava os desafios. Via a guerra através de lentes românticas, como uma grande aventura heróica, quando na realidade era uma carnificina brutal e muitas vezes sem sentido. Essa desconexão com a realidade causou problemas, levou a decisões estratégicas questionáveis, mas também, estranhamente, foi parte do que tornou sua liderança eficaz. Porque em 1940, quando a Inglaterra estava genuinamente à beira da derrota, quando qualquer análise racional sugeria que negociar a paz com Hitler era a única opção sensata, foi a recusa irracional de Winston em aceitar a realidade que salvou a nação. Sua capacidade de acreditar, contra todas as evidências que a Inglaterra venceria, contagiou o país inteiro. Foi uma forma de delírio coletivo, mas um delírio necessário. Isso levanta uma questão filosófica intrigante. Às vezes a grandeza requer uma desconexão com a realidade. Winston Churchill conseguiu fazer o que fez, precisamente porque não era completamente são, porque sua mente funcionava de forma diferente, porque via o mundo através de lentes distorcidas que lhe permitiam acreditar no impossível. Talvez, mas o preço dessa grandeza foi imenso. Winston nunca pôde ter relacionamentos genuinamente íntimos, porque nunca podia ser completamente honesto, nem mesmo consigo mesmo. Vivia em um mundo parcialmente construído por sua própria mitologia, e isso o isolava de conexões humanas reais. Clementine, que o conhecia melhor do que ninguém, muitas vezes se sentia frustrada por essa característica. Ela via o homem real por trás da máscara, via as inseguranças, os medos, as manipulações. Que havia momentos em que ela se perguntava se realmente conhecia seu marido ou apenas a persona que ele havia criado. Os momentos de maior honestidade de Winston vinham geralmente quando estava bêbado ou em meio a uma crise depressiva. Nesses estados, a máscara escorregava e o homem real emergia vulnerável, assustado, perdido. Mas assim que o momento passava, a máscara voltava, mais firme do que antes, como se Winston estivesse desesperado para esquecer que havia mostrado fraqueza. Há uma história particularmente reveladora dos anos finais de Winston. Um jovem jornalista conseguiu uma entrevista rara com ele. Winston, já muito velho, começou a falar sobre sua vida com uma honestidade incomum. Falou sobre o cachorro negro, sobre a solidão, sobre como nunca havia se sentido verdadeiramente amado. E então, de repente, parou. Olhou para o jornalista e disse: "Não escreva nada disso. Não é assim que quero ser lembrado." E voltou a falar em discursos, vitórias, glórias. Essa necessidade de controlar a narrativa até o último momento mostra o quão profundamente Winston estava aprisionado por sua própria imagem pública. Mesmo no fim, quando já não importava mais, quando sua vida estava essencialmente encerrada, ele ainda estava tentando moldar como seria lembrado. Não podia simplesmente ser humano, vulnerável, real. E talvez seja por isso que, décadas após sua morte, Winston Churchill continua sendo uma figura tão fascinante e contraditória. Porque ele foi ao mesmo tempo extraordinariamente grande e profundamente quebrado. Porque salvou milhões, mas foi incapaz de salvar a si mesmo. Porque suas palavras inspiraram gerações, mas ele próprio nunca encontrou as palavras para curar suas próprias feridas. A verdade sobre Winston Churchill é que ele foi um homem que viveu sua vida inteira como se estivesse em um palco, representando o papel do grande líder, do herói indestrutível. E ele representou esse papel tão bem, com tanta convicção, que enganou o mundo inteiro, mas no processo também enganou a si mesmo, perdendo contato com quem realmente era por baixo de todas as camadas de performance e mitologia. Quando pensamos em seu legado hoje, precisamos segurar essas contradições sem tentar resolvê-las. Winston Churchill foi o homem que disse: "Nunca desista", mas que lutou contra impulsos suicidas.
Foi o defensor da liberdade que apoiou o imperialismo brutal. Foi o gênio político que tomou decisões desastrosas. Foi o marido dedicado que era emocionalmente distante. Foi tudo isso ao mesmo tempo. E tentar reduzi-lo a apenas um aspecto é desonesto. Seu cachorro negro, essa depressão que o atormentou por toda a vida, não foi apenas um detalhe interessante de sua biografia. Foi central para quem ele era. Moldou suas ambições, suas inseguranças, sua necessidade constante de provar seu valor. E, ironicamente, foi o que o tornou capaz de liderar em momentos de escuridão nacional, porque ele conhecia intimamente a escuridão pessoal. Existem paralelos perturbadores entre a psicologia individual de Winston e a psicologia coletiva da Inglaterra durante a guerra. Ambos estavam lutando contra forças que pareciam esmagadoras. Ambos se recusavam a aceitar a derrota. Ambos encontravam força na teimosia e na negação da realidade. Winston e a Inglaterra eram, de certa forma, feitos um para o outro naquele momento específico da história. Mas essa perfeita sintonia entre líder e nação não durou. Quando a guerra terminou, quando a Inglaterra precisava de reconstrução e reforma social, as qualidades que tornaram Winston grande durante o conflito se tornaram limitações. Sua incapacidade de aceitar mudanças, sua nostalgia pelo império, sua resistência ao progresso social, tudo isso fez dele a pessoa errada para liderar o país no pós-guerra. E o povo britânico reconheceu isso, votando contra ele em 1945. Essa rejeição foi para Winston uma das maiores dores de sua vida. Ele havia dado tudo de si pela Inglaterra, havia sacrificado sua saúde, arriscado sua vida, trabalhado até a exaustão. E quando o perigo passou, foi descartado. A ingratidão doía de uma forma quase física. Era como se o pai rejeitador, Lord Randolph, tivesse voltado na forma da nação inteira, dizendo mais uma vez: "Você não é bom o suficiente." Mas talvez houvesse uma lição profunda nessa rejeição. Uma lição que Winston nunca conseguiu aprender completamente. A lição de que o valor de uma pessoa não está nas conquistas externas, no reconhecimento público, no lugar na história. Está em algo mais simples e fundamental, na capacidade de amar e ser amado, de encontrar paz consigo mesmo, de viver com autenticidade. Winston Churchill nunca aprendeu essa lição. Morreu ainda obcecado com seu legado, ainda atormentado pelo cachorro negro, ainda buscando uma aprovação que nunca viria de forma suficiente para preencher o vazio dentro dele. E nisso reside a tragédia final de sua vida. Ele conquistou o mundo, mas perdeu a si mesmo no processo. Você chegou até aqui e agradeço profundamente por acompanhar cada camada desta história complexa. Winston Churchill não foi apenas um nome nos livros de história. Foi um ser humano completo, com todas as contradições que isso implica. Se essa narrativa tocou você de alguma forma, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer não apenas o mito, mas o homem real por trás dele. Nos últimos anos de sua vida, Winston Churchill tornou-se algo que ele sempre temeu: irrelevante. O mundo havia mudado, e ele não conseguia ou não queria mudar junto. Continuava preso a uma visão de mundo do século XIX, em uma era que rapidamente se movia para o século XXI, e essa dissonância entre quem ele era e o que o mundo precisava criava uma tristeza profunda que nem mesmo o álcool conseguia mais anestesiar. As visitas de netos e bisnetos tornaram-se mais frequentes nesses anos finais. Crianças que corriam pela casa, riam, brincavam, e Winston as observava de longe, como se estivesse olhando através de um vidro grosso que o separava da vida. Havia momentos em que uma criança se aproximava dele, tentava conversar, e Winston simplesmente não conseguia responder. Não porque não quisesse, mas porque sua mente já não processava as coisas como antes. Clementine organizava pequenos jantares, tentava manter alguma aparência de normalidade. Amigos antigos vinham, políticos que ainda o respeitavam, intelectuais que admiravam sua obra literária. Mas as conversas eram forçadas, desconfortáveis. Winston ficava sentado à cabeceira da mesa, quase mudo, ocasionalmente balbuciando algo incompreensível. Os convidados fingiam não notar, continuavam conversando entre si, mas o desconforto era palpável. Havia dias em que Winston parecia acordar um pouco,
como se uma fagulha de seu antigo eu voltasse brevemente. Nesses momentos, ele pedia para ser levado ao estúdio onde costumava pintar. Ficava ali sentado, olhando para as telas inacabadas, segurando um pincel sem conseguir movê-lo. Era como se ele lembrasse vagamente que aquilo um dia lhe trouxera paz, mas já não conseguia acessar aquela sensação. A equipe de cuidadores que o rodeava tratava-o com uma mistura de reverência e pena. Sabiam quem ele havia sido, o que representava para a história. Mas agora precisavam lidar com a realidade brutal de cuidar de um homem idoso, confuso, às vezes irritado, frequentemente incontrolável. Winston, que sempre foi obcecado com sua dignidade, estava agora completamente à mercê de outros para as funções mais básicas da vida. Clementine envelhecia junto com ele, mas de forma diferente. Ela mantinha a lucidez, a elegância, a postura, mas por dentro estava exausta, esgotada de décadas cuidando de um homem que sugou toda a energia emocional ao seu redor. Ela o amava, disso não havia dúvida, mas esse amor havia se tornado um fardo pesado demais para carregar. Há relatos de que, em alguns momentos de lucidez rara, Winston olhava para Clementine e parecia reconhecer o sacrifício que ela havia feito. Tentava dizer algo, talvez um agradecimento, talvez um pedido de desculpas, mas as palavras não saíam. E Clementine, que conhecia cada expressão de seu rosto, entendia. Ela segurava sua mão, ficava ali em silêncio, e aquilo precisava ser suficiente. Os médicos visitavam regularmente, faziam exames, ajustavam medicamentos, conversavam em voz baixa com Clementine sobre prognósticos. Todos sabiam que era questão de tempo. O corpo de Winston, que havia sido submetido a tanto abuso ao longo das décadas, estava finalmente cedendo. Mas ele continuava, dia após dia, preso em um corpo que já não funcionava, em uma mente que já não pensava. Durante esse período começaram as discussões sobre seu funeral. Pode parecer mórbido, mas era necessário. Winston Churchill não era apenas um homem, era um símbolo nacional. Seu funeral precisaria refletir sua importância histórica. E então, ainda com o Winston vivo, mas claramente próximo do fim, planos elaborados foram sendo traçados. Seria um funeral de Estado, algo reservado apenas para monarcas e ocasionalmente para figuras de importância excepcional. Haveria procissões, cerimônias militares, líderes mundiais presentes. Tudo seria transmitido pela televisão para milhões. Winston, em seus momentos de lucidez, estava ciente disso. Sentia alguma satisfação em saber que, no final, seria despedido com todas as honras imagináveis. Impossível saber. Mas, conhecendo Winston, conhecendo sua obsessão com o legado, é provável que sim. Que em algum lugar profundo de sua mente fragmentada, havia uma pequena satisfação em saber que não seria esquecido. Que sua morte seria um evento histórico tanto quanto sua vida havia sido. E então, em janeiro de 1965, chegou o momento. Winston sofreu um derrame massivo. Desta vez, não haveria recuperação. Ele caiu em coma, e todos sabiam que era o fim. A família se reuniu ao redor de sua cama. Clementine segurou sua mão, como fizera tantas vezes ao longo de mais de 50 anos de casamento. Os filhos estavam lá, alguns dos netos, amigos próximos. O quarto estava silencioso. Apenas o som da respiração difícil de Winston quebrando o silêncio. Respiração que ficava mais espaçada, mais fraca, a cada hora. Clementine não chorava, apenas ficava ali, testemunhando o fim do homem com quem dividira toda a vida adulta. Havia tristeza, mas também, talvez, um alívio. Porque ela sabia que Winston estava sofrendo há muito tempo, que para ele aquilo era uma libertação. Winston Churchill morreu na manhã de 24 de janeiro de 1965, exatamente 70 anos depois da morte de seu pai, Lord Randolph. Uma coincidência estranha, quase poética. O menino que nunca foi suficiente para o pai morreu no mesmo dia em que o pai havia partido. Era como se mesmo na morte, Winston estivesse perseguindo a sombra de Randolph. A notícia se espalhou rapidamente. Rádios interromperam programações, televisões transmitiram boletins especiais, jornais prepararam edições extraordinárias. Winston Churchill, o último leão britânico, havia morrido. E o mundo parou para lamentar. Mas, para além de todo o espetáculo público,
Havia a realidade mais íntima e dolorosa. Uma família havia perdido seu patriarca. Clementine havia perdido o marido, por mais complicado que esse casamento tivesse sido. Os filhos haviam perdido o pai, aquela figura enorme e distante, que nunca conseguiram verdadeiramente conhecer. E o próprio Winston, finalmente, havia encontrado paz. O funeral aconteceu dias depois, em 30 de janeiro. Foi exatamente o evento grandioso que havia sido planejado. Mais de 300 mil pessoas alinharam as ruas de Londres para ver o cortejo passar. A rainha Elizabeth II estava presente, quebrando o protocolo de não comparecer a funerais de não-monarcas. Líderes de 112 nações enviaram representantes. Foi o maior funeral de Estado britânico do século XX. O caixão de Winston foi colocado sobre uma carreta de canhão puxada por marinheiros da Marinha Real. Seguiu pelas ruas de Londres em procissão solene, passando por lugares significativos de sua vida. O Parlamento, onde ele proferira tantos discursos históricos. A Trafalgar Square, onde multidões o haviam aclamado. Westminster Hall, onde seu corpo havia ficado em câmara ardente por 3 dias, recebendo milhares de visitantes que quiseram prestar suas últimas homenagens. A procissão parou na Catedral de St. Paul para o serviço religioso. Hinos foram cantados, orações foram recitadas, discursos foram proferidos, tudo com a pompa e gravidade que momentos assim exigem. Mas por trás de todo aquele ritual havia a realidade mais simples: um corpo sem vida em um caixão e uma família enlutada tentando processar a perda. Depois da catedral, o caixão foi levado ao rio Tamisa, onde foi colocado em um barco que o transportaria pela última vez. Guindastes ao longo das docas abaixaram suas lanças em saudação, um gesto tradicionalmente reservado para a realeza. E então, em um trem especial, o corpo de Winston foi levado para Bladon, uma pequena vila onde ele seria enterrado no cemitério da igreja de St. Martin, próximo ao palácio de Blenheim, onde nascera. O enterro em si foi simples, privado, apenas para a família. Depois de todo o espetáculo público, havia algo quase reconfortante nessa simplicidade final. Winston foi colocado ao lado de seus pais e de seu irmão. A lápide é discreta, sem ostentação. Apenas seu nome e as datas de nascimento e morte. Nada mais era necessário. E assim, terminou a vida física de Winston Churchill. Mas sua presença continuaria a assombrar a história, a política, a memória coletiva, porque ele havia conseguido o que buscara durante toda a vida: tornar-se imortal através de suas ações e palavras. Mas essa imortalidade teve um custo que poucos estariam dispostos a pagar. Nos anos e décadas seguintes à sua morte, a reputação de Winston passou por ciclos. Períodos de adoração quase religiosa alternaram-se com períodos de reavaliação crítica. Novos documentos vieram à luz, revelando aspectos de suas decisões e crenças que eram inconvenientes para a narrativa heróica. Debates acalorados surgiram sobre como equilibrar suas conquistas durante a guerra com suas falhas em outras áreas. Mas através de todas essas reavaliações, uma coisa permaneceu constante: Winston Churchill continuou sendo uma figura impossível de ignorar. Para o bem ou para o mal, ele deixou uma marca na história que poucos podem igualar. E talvez seja exatamente isso que ele desejava: não ser universalmente amado, mas ser impossível de esquecer. Quando olhamos para sua vida agora, décadas após sua morte, podemos ver padrões que talvez não fossem visíveis enquanto ele ainda vivia. Podemos ver como o menino rejeitado pelo pai tornou-se o homem que precisava constantemente provar seu valor. Podemos ver como a depressão que o atormentava moldou tanto suas fraquezas quanto suas forças. Podemos ver como alguém pode ser simultaneamente herói e falho, salvador e destruidor, gênio e profundamente quebrado. A história de Winston Churchill não é apenas sobre política ou guerra. É sobre a condição humana em sua forma mais extrema. É sobre o que acontece quando alguém com feridas profundas é colocado em posições de imenso poder. É sobre o custo da grandeza e a impossibilidade de ter tudo: glória e felicidade, poder e paz interior. Se pudéssemos aprender uma lição da vida de Winston Churchill, talvez fosse esta: o sucesso externo, por mais impressionante que seja, nunca preenche os vazios internos.
Winston conquistou quase tudo que um ser humano pode conquistar: poder, fama, reconhecimento histórico, mas morreu tão atormentado e solitário quanto viveu, porque as feridas da infância, a falta de amor parental, a depressão crônica, nada disso pode ser curado com vitórias militares ou discursos brilhantes. Havia momentos raros e breves em que Winston parecia perceber isso. Momentos em que a máscara caía e ele admitia, geralmente para Clementine, que apesar de tudo que havia conquistado, ainda se sentia vazio. Ainda se sentia como aquele menino no internato, esperando desesperadamente por uma carta da mãe que nunca chegaria. Ainda carregava a voz do pai dizendo que ele nunca seria bom o suficiente. E talvez essa seja a verdade mais profunda sobre Winston Churchill. Ele nunca foi capaz de escapar de si mesmo. Conquistou o mundo, mas perdeu a batalha interna. Salvou milhões, mas não conseguiu salvar o menino assustado que vivia dentro dele. Falou palavras que inspiraram gerações, mas nunca encontrou as palavras para curar suas próprias feridas. Existe uma fotografia pouco conhecida de Winston Churchill, tirada em 1963, 2 anos antes de sua morte. Ele está sentado em uma cadeira no jardim de sua casa, em Chartwell, olhando para o horizonte. Não há pose, não há performance. Apenas um homem velho, cansado, perdido em pensamentos que ninguém mais podia alcançar. Seus olhos, que um dia brilharam com fogo e determinação, estão apagados, vazios. É a imagem mais honesta que existe dele. Não o leão rugindo, mas o homem quebrado por trás da máscara. Chartwell havia sido seu refúgio por décadas. A propriedade rural em Kent, onde Winston construíra muros de tijolos com as próprias mãos, onde pintara centenas de telas, onde passara os momentos mais próximos de felicidade que conhecera. Mas nos anos finais, até mesmo Chartwell perdeu seu poder de consolo. Os jardins que ele tanto amara pareciam estranhos, distantes. As paredes que construíra eram apenas paredes. Nada mais tinha significado. Há algo particularmente cruel na forma como a mente humana se deteriora. Winston, cuja identidade estava tão ligada à sua inteligência brilhante, à sua capacidade de articular pensamentos complexos, de construir argumentos devastadores, de usar palavras como armas, viu tudo isso ser arrancado dele gradualmente. As palavras começaram a fugir. Os pensamentos que antes fluíam como rios, agora eram fragmentos desconectados. Clementine testemunhou essa deterioração dia após dia. Via o marido procurar por palavras que não vinham mais. Via a frustração em seu rosto quando tentava expressar algo e não conseguia. E o pior era que, em alguns momentos, Winston parecia consciente do que estava acontecendo com ele. Parecia entender que estava perdendo a si mesmo. E o terror naqueles momentos era palpável. Os servos que trabalhavam em Chartwell desenvolveram uma rotina cuidadosa ao redor de Winston. Falavam baixo em sua presença. Moviam-se devagar para não assustá-lo. Tratavam-no como se fosse de vidro, algo precioso, mas frágil, que poderia quebrar a qualquer momento. E, de certa forma, ele era exatamente isso. O homem que um dia comandara exércitos, agora precisava ser guiado gentilmente para não se perder em sua própria casa. Havia dias em que Winston ficava agitado, tentando sair, tentando ir a algum lugar que só existia em sua memória fragmentada. Talvez estivesse tentando voltar ao parlamento, onde passara tantas décadas. Talvez estivesse tentando encontrar o pai, para finalmente ter a conversa que nunca tiveram. Talvez estivesse apenas tentando escapar do corpo e da mente que o aprisionavam. Nunca saberemos. As noites eram particularmente difíceis. Winston frequentemente acordava confuso, assustado, sem saber onde estava. Gritava por Clementine, e ela vinha, não importava a hora, e sentava-se ao lado dele, segurando sua mão até que ele se acalmasse. Quantas noites foram assim? Quantas vezes Clementine sacrificou seu próprio sono, sua própria paz, para acalmar um homem que já não a reconhecia completamente. E ainda assim, ela permanecia. Porque apesar de tudo, apesar das décadas de dificuldades, de humores negros, de desconsiderações, havia amor. Um amor complicado, muitas vezes doloroso, mas real. Clementine havia escolhido Winston quando ele ainda era apenas um político promissor, e escolhera ficar com ele através de tudo que veio depois. E agora, no final,
Quando não havia mais glória ou poder, apenas um homem frágil que precisava de cuidados constantes, ela ainda estava lá. Os filhos visitavam, mas essas visitas eram tensas. Havia tanto não dito entre Winston e seus filhos, tantas feridas antigas que nunca haviam sido abordadas, muito menos curadas. E agora era tarde demais. Winston já não tinha capacidade de ter as conversas que talvez precisassem ter acontecido décadas atrás. Então ficavam sentados em silêncios desconfortáveis, tentando encontrar algo para dizer a um pai que já não podia responder. Randolph, o filho que levava o nome do avô, tinha uma relação particularmente complexa com Winston. Ele havia passado a vida inteira tentando sair da sombra do pai, tentando provar que era mais do que apenas o filho de Winston Churchill, mas nunca conseguiu. E agora, visitando o pai em seus últimos dias, havia uma mistura de amor, ressentimento, tristeza e talvez até um pouco de alívio de que aquela sombra esmagadora logo não estaria mais lá. A deterioração de Winston acelerou nos últimos meses. Ele praticamente parou de comer. O corpo estava consumindo a si mesmo. A pele ficou translúcida, os ossos visíveis. Ele parecia estar encolhendo, desaparecendo fisicamente, assim como já havia desaparecido mentalmente. Os médicos diziam que era questão de semanas, talvez dias. E então veio aquela manhã de janeiro. Winston acordou, mas estava diferente. Clementine percebeu imediatamente. Ele não estava realmente presente. Seus olhos estavam abertos, mas não viam. Sua respiração estava estranha, irregular. Ela chamou os médicos e eles confirmaram o que ela já sabia. Era o fim. O derrame havia sido massivo, destruindo o que restava da função cerebral de Winston. Ele entrou em coma, e todos sabiam que não acordaria. A família foi convocada, amigos próximos foram informados, e começou a vigília final. Pessoas sentadas ao redor de uma cama, esperando que um homem parasse de respirar. Há algo profundamente desumanizante nesse processo. Reduzir uma vida inteira, todas as complexidades e contradições de Winston Churchill, a um corpo em coma conectado a máquinas. Mas é também a grande equalizadora. No final, não importa se você foi o primeiro-ministro ou mendigo, a morte chega da mesma forma para todos. Clementine permaneceu ao lado dele durante todo aquele tempo, segurando sua mão, falando baixinho, mesmo sabendo que ele provavelmente não podia ouvi-la, contando histórias de quando eram jovens, quando tudo ainda parecia possível, quando o futuro estava aberto e cheio de promessas. Talvez fosse para ele, talvez fosse para si mesma, uma forma de lembrar que antes de tudo isso, antes da grandeza e da tragédia, havia dois jovens que se apaixonaram. E então, naquela manhã de janeiro, a respiração de Winston ficou mais espaçada. Os intervalos entre cada inspiração ficaram mais longos. Clementine apertou sua mão. Os outros na sala ficaram em silêncio. E então, simplesmente, ele parou de respirar. Não houve dramaturgia, não houve últimas palavras profundas. Apenas o silêncio. Winston Churchill havia morrido. E com ele morreu uma era. Ele foi o último dos grandes líderes da Segunda Guerra Mundial, o último elo vivo com aquele momento em que o destino do mundo estava sendo decidido. Sua morte marcou o fim definitivo daquele capítulo da história. Mas além do significado histórico, havia a realidade mais simples e dolorosa. Um homem havia morrido. Um marido, um pai, um avô. E as pessoas ao redor de sua cama estavam lamentando não apenas o símbolo histórico, mas a pessoa real que conheceram, com todas as suas falhas e virtudes. Clementine ficou sentada por um longo tempo depois que ele partiu, apenas olhando para o rosto agora imóvel do homem com quem passara mais de 50 anos. O que passava por sua mente naqueles momentos? Alívio de que o sofrimento dele finalmente havia acabado. Tristeza pela perda. Exaustão depois de tanto tempo cuidando. Provavelmente tudo isso ao mesmo tempo. Eventualmente ela se levantou. Havia coisas práticas a fazer. Pessoas a notificar, arranjos a fazer. A máquina da morte, especialmente a morte de alguém tão importante, tinha seus próprios protocolos e processos. E Clementine, sempre a organizadora, sempre a que mantinha tudo funcionando, assumiu essas responsabilidades. Mas mais tarde, sozinha em seu quarto, longe dos olhos dos outros, ela permitiu-se desmoronar. Chorou pelas décadas perdidas em preocupação constante,
pela juventude sacrificada, pelo fardo que carregara por tanto tempo, mas também chorou pelo homem que amara, apesar de tudo. Pelo Winston que poucos conheceram, o vulnerável, o assustado, o que precisava desesperadamente de amor, mas não sabia como aceitá-lo. Nos dias seguintes, enquanto o mundo se preparava para o funeral grandioso, enquanto jornais publicavam edições especiais e líderes mundiais enviavam condolências, havia outra história acontecendo nos bastidores. A história de uma família tentando processar a perda, tentando descobrir quem eram agora sem a figura enorme que os havia definido por tanto tempo. Para Clementine, havia uma estranha mistura de luto e libertação. Ela havia dedicado sua vida adulta inteira a Winston Churchill. Agora, aos 80 anos, estava sozinha pela primeira vez em décadas. Quem era ela sem Winston? Essa pergunta a assombraria pelos anos que lhe restavam. Para os filhos, havia a complicada tarefa de lamentar um pai que nunca realmente conheceram. Winston fora sempre uma figura distante, mais símbolo do que pessoa. E agora que ele se fora, restava apenas a melancolia de oportunidades perdidas, de conversas que nunca aconteceram, de um amor paternal que foi dado de forma limitada e condicional. O funeral, como já mencionado, foi grandioso, mas para a família foi também uma provação. Ter que representar o luto publicamente, ter que manter a compostura enquanto o mundo assistia, ter que compartilhar sua dor privada com milhões. Clementine, em particular, manteve uma dignidade inabalável durante todo o processo, mas aqueles que a conheciam bem podiam ver o custo em seus olhos. Depois que tudo terminou, depois que o último convidado partiu, depois que Winston foi colocado na terra ao lado de seus pais, a vida continuou, como sempre continua. O mundo seguiu girando, novas crises surgiram, novos líderes emergiram, e gradualmente, inevitavelmente, Winston Churchill começou a se tornar história em vez de memória viva. Clementine viveu mais 18 anos após a morte de Winston. Morreu em 1977, aos 92 anos. Durante esses anos, ela trabalhou para preservar o legado dele, garantindo que Chartwell fosse transformada em museu, organizando seus papéis, respondendo correspondências. Era como se, mesmo depois de sua morte, ela ainda estivesse cuidando dele. Mas havia também momentos, raros, mas significativos, em que Clementine falava com honestidade sobre como havia sido viver com Winston Churchill. Em conversas privadas com amigos próximos, ela admitia o quanto havia sido difícil, o quanto ela havia sacrificado, não com amargura, mas com a clareza tranquila de alguém que finalmente podia ser honesta sobre sua própria vida. Quando Winston Churchill foi enterrado naquele dia frio de janeiro, junto com ele foram enterradas muitas versões diferentes de quem ele havia sido. Para alguns, estava sendo enterrado o maior britânico de todos os tempos, o salvador da civilização ocidental. Para outros, um imperialista cujas políticas custaram incontáveis vidas. Para sua família, um marido e pai complicado que nunca conseguiu dar o amor que eles precisavam. E para ele mesmo, se pudesse ter uma opinião, talvez fosse apenas um homem cansado finalmente encontrando descanso. Mas a história de Winston Churchill não termina com sua morte. Porque, ao contrário de muitas figuras históricas, cujas reputações se estabilizam com o tempo, a de Winston continuou sendo debatida, reinterpretada, contestada. Cada geração olha para ele através de suas próprias lentes e vê algo diferente. Nos anos imediatamente após sua morte, durante as décadas de 1960 e 1970, Winston foi praticamente canonizado. Era o herói intocável, o homem que salvara o mundo. Livros, documentários, filmes, todos o retratavam em tons heróicos. Crianças britânicas cresciam aprendendo sobre ele como se fosse uma figura mítica, quase sobre-humana. Sua casa em Chartwell tornou-se local de peregrinação. Suas palavras eram citadas constantemente por políticos de todas as correntes. Mas então, gradualmente, começou uma reavaliação. Historiadores começaram a examinar mais criticamente suas decisões. Documentos que haviam sido mantidos em segredo foram liberados. E uma imagem mais complexa emergiu. Winston não era apenas o herói da Segunda Guerra Mundial.
Era também o homem que havia apoiado o uso de gás venenoso contra tribos no Iraque nos anos 1920. Era o homem cujas políticas contribuíram para a fome em Bengala. Era o imperialista que lutou contra a independência das colônias. Essa reavaliação causou debates acalorados. Alguns argumentavam que julgar Winston pelos padrões morais modernos era injusto, que ele era produto de seu tempo. Outros respondiam que, mesmo pelos padrões de sua época, algumas de suas opiniões eram extremas. E o debate continuou. Continua até hoje. Em 2020, durante protestos globais contra o racismo, a estátua de Winston Churchill, em Londres, foi vandalizada, com manifestantes escrevendo "era racista" em sua base. Isso gerou reações intensas. Alguns defendiam a estátua, argumentando que suas conquistas superavam suas falhas. Outros argumentavam que era hora de reconhecer a complexidade total de quem ele foi, incluindo os aspectos sombrios. Esse debate sobre como lembrar Churchill revela algo mais profundo sobre como as sociedades lidam com seu passado. Queremos heróis simples, figuras que possamos admirar sem reservas, mas a realidade é sempre mais complicada. Pessoas reais são cheias de contradições, e Winston Churchill, talvez mais do que a maioria, encapsula essas contradições. A verdade é que é possível reconhecer que Winston Churchill fez coisas extraordinárias durante a Segunda Guerra Mundial, que sua liderança foi crucial para derrotar o nazismo e, ao mesmo tempo, reconhecer que tinha visões racistas, que tomou decisões que custaram vidas desnecessariamente, que era imperialista e reacionário. Essas coisas podem ser verdadeiras simultaneamente, e de fato são. O desafio está em segurar essas verdades contraditórias sem tentar resolver a contradição. Não transformar Winston em vilão puro, nem em herói puro, mas aceitar que ele foi profundamente humano, capaz do melhor e do pior, frequentemente ao mesmo tempo. Mas além das questões políticas e históricas, há a dimensão mais pessoal e universal de sua história. A história de um homem que lutou contra demônios internos por toda a vida. E essa parte de sua história ressoa de forma diferente, especialmente em nossa era moderna, onde conversas sobre saúde mental se tornaram mais abertas. O cachorro negro de Winston Churchill, sua depressão crônica, tornou-se uma das partes mais discutidas de seu legado. Muitas pessoas que lutam contra a depressão encontram algum conforto em saber que mesmo alguém tão aparentemente forte quanto Winston Churchill também lutava. Isso humaniza tanto a depressão quanto o próprio Churchill. Organizações de saúde mental frequentemente citam Winston como exemplo de que é possível viver com depressão, conseguir coisas extraordinárias, apesar dela. Mas essa narrativa precisa ser tratada com cuidado, porque embora seja verdade que Winston realizou muito apesar de sua depressão, também é verdade que ele sofreu terrivelmente, que sua vida foi marcada por dor constante, que ele usou mecanismos de enfrentamento destrutivos como álcool e trabalho compulsivo. A mensagem não deveria ser: você pode superar a depressão através de força de vontade, porque Winston nunca superou. Ele lutou contra ela todos os dias de sua vida e, no final, ela venceu. A mensagem deveria ser algo mais nuançado, que é possível viver uma vida significativa mesmo carregando feridas profundas, mas que isso tem um custo e que buscar ajuda não é fraqueza. Winston nunca buscou ajuda psicológica ou psiquiátrica real. Não era comum em sua época, e ele provavelmente teria visto isso como admissão de fraqueza inaceitável. Mas é impossível não pensar como sua vida poderia ter sido diferente se ele tivesse tido acesso ao tipo de tratamento e suporte que existem hoje. Talvez pudesse ter encontrado um pouco da paz que buscou desesperadamente, mas nunca alcançou. Sua relação com a família, particularmente com os filhos, também oferece lições dolorosas, mas importantes. Winston repetiu com seus filhos muitos dos padrões que seu próprio pai havia imposto sobre ele. Foi distante, crítico, emocionalmente indisponível, e isso criou um ciclo de dor que passou de geração em geração. Esse padrão é tristemente comum. Pessoas feridas frequentemente ferem outros, especialmente aqueles mais próximos. Winston não era monstro. Não abusava intencionalmente de seus filhos, mas sua própria dor não resolvida, suas próprias feridas abertas, vazavam em todas as suas relações.
E as crianças, sendo as mais vulneráveis, sofriam mais. Diana, sua filha, que eventualmente tirou a própria vida, é um lembrete particularmente trágico disso. Ela herdou não apenas os genes de Winston, mas também sua depressão, sua incapacidade de encontrar paz. E sem o propósito grandioso que Winston tinha, sem a guerra para lutar, sem o palco mundial, ela simplesmente não conseguiu suportar o peso do cachorro negro. Isso nos leva a uma reflexão sombria, mas necessária. Quantas das conquistas de Winston foram realmente formas de fugir de si mesmo? Quanto de sua ambição desenfreada era genuíno desejo de fazer o bem versus necessidade desesperada de preencher um vazio interno? Se Winston tivesse sido uma pessoa mais equilibrada, emocionalmente saudável, teria se tornado o líder que foi? Ou foi precisamente sua disfunção que o tornou capaz de fazer o que fez? Essas são perguntas sem respostas definitivas, mas são importantes de fazer porque nos forçam a pensar sobre o que valorizamos e por quê. Será que a grandeza justifica o sofrimento pessoal? Será que realizações históricas compensam uma vida de infelicidade? Cada pessoa terá sua própria resposta. Para Winston Churchill, se pudéssemos perguntar, a resposta provavelmente seria sim. Ele escolheu conscientemente sacrificar felicidade pessoal em prol de ambição e legado. Fez essa escolha repetidamente ao longo de toda a sua vida. E no final conseguiu o que queria: imortalidade histórica. Seu nome será lembrado enquanto houver pessoas para lembrar, mas o preço foi imenso. Clementine, que o conhecia melhor do que ninguém, uma vez disse algo revelador. Quando perguntada se Winston havia sido feliz, ela pensou por um longo tempo antes de responder. E então disse: Winston nunca permitiu que a felicidade fosse sua prioridade. Ele tinha objetivos maiores. Não era exatamente uma resposta à pergunta, mas talvez fosse a única resposta possível. Nos últimos anos de Clementine, quando ela finalmente podia olhar para toda a vida com Winston com alguma distância e perspectiva, suas reflexões eram marcadas por uma honestidade tranquila. Ela não romantizava o casamento. Não fingia que tinha sido fácil ou sempre gratificante, mas também não se arrependia. Tinha escolhido conscientemente ficar e mantinha essa escolha. Quando Clementine morreu em 1977, foi enterrada ao lado de Winston, juntos na morte como haviam estado na vida. Mas ao contrário do funeral grandioso de Winston, o dela foi mais discreto. O mundo já havia seguido em frente. Ela era apenas a viúva de um grande homem, não uma figura histórica por direito próprio, o que é uma injustiça, considerando quanto de sua própria vida ela sacrificou. Os filhos sobreviventes de Winston continuaram suas vidas com graus variados de sucesso e felicidade, mas todos carregaram as marcas de ter Winston Churchill como pai. Em entrevistas posteriores, quando eram velhos e podiam olhar para trás com clareza, muitos falaram com honestidade sobre a complexidade daquele relacionamento, o orgulho de ser filho de alguém tão importante, a dor de nunca ter sido prioridade para ele, a estranha experiência de compartilhar um pai com o mundo inteiro. E assim, geração por geração, a família Churchill lidou com o legado, tanto o público quanto o privado. O peso de carregar aquele sobrenome, com tudo que ele representa, a impossibilidade de escapar da sombra. Algumas pessoas da família abraçaram isso, tornaram-se guardiões do legado. Outros tentaram desesperadamente criar identidades separadas, ser conhecidos por algo além da relação com Winston. Hoje, décadas após sua morte, Winston Churchill permanece uma presença complicada na consciência coletiva. Livros sobre ele continuam sendo publicados regularmente. Filmes e séries são feitos. Debates acadêmicos continuam. Sua casa em Chartwell ainda recebe milhares de visitantes anualmente. E suas palavras ainda são citadas por políticos, por motivadores, por pessoas comuns procurando inspiração. Mas talvez a lição mais importante que podemos tirar de sua vida não esteja em suas conquistas públicas, mas em sua luta privada. Winston Churchill nos mostra que é possível ser simultaneamente extraordinário e profundamente ferido, que força e vulnerabilidade podem coexistir, que sucesso externo não cura dor interna, que todos, não importa quão poderosos ou importantes, carregam feridas que outros não podem ver. Ele nos mostra também os perigos da busca implacável por grandeza.
Winston conseguiu o que buscava. Tornou-se histórico, imortal na memória humana. Mas o custo foi sua própria felicidade, suas relações, sua paz interior. Foi um acordo faustiano, trocando alma por glória. E ele fez essa troca conscientemente. A pergunta que fica é: valeu a pena? Não há resposta certa. Depende do que você valoriza, do que acredita que torna uma vida bem vivida. Para alguns, as conquistas de Winston justificam todo o sofrimento. Para outros, nenhuma quantidade de grandeza histórica vale uma vida de infelicidade. O que permanece décadas após sua morte não são apenas os monumentos ou as estátuas, não são apenas as palavras gravadas em pedra ou os livros empilhados em bibliotecas. O que permanece é algo mais intangível e talvez mais importante: as perguntas que a vida de Winston Churchill nos força a fazer sobre nós mesmos. Porque quando olhamos honestamente para ele, quando vemos além da mitologia e além da demonização também, quando enxergamos apenas o homem, vemos algo universalmente humano. Vemos alguém tentando desesperadamente dar sentido a uma existência que frequentemente parecia não ter sentido. Alguém tentando preencher vazios que não podiam ser preenchidos com conquistas externas. Alguém fugindo de si mesmo através do trabalho, do álcool, da busca incessante por algo sempre fora de alcance. Quantos de nós fazemos exatamente a mesma coisa, apenas em escala menor? Quantos de nós estamos perseguindo alguma versão de aprovação que nunca recebemos na infância? Quantos estamos tentando provar nosso valor para fantasmas que já não existem mais? Quantos estamos sacrificando o presente em nome de algum futuro nebuloso onde finalmente seremos suficientes? Winston Churchill levou esses padrões humanos universais ao extremo absoluto. E ao fazer isso, ao viver tão intensamente, ao falhar e ter sucesso de formas tão dramáticas, ele se tornou uma espécie de espelho no qual podemos ver versões amplificadas de nossas próprias lutas. Nas últimas décadas, conforme a saúde mental se tornou tópico mais discutido, o cachorro negro de Winston ganhou nova relevância. Sua franqueza sobre a depressão, mesmo limitada pelos padrões de sua época, abriu portas para conversas que precisavam acontecer. Ele mostrou que até mesmo os mais fortes, os mais poderosos, os mais realizados, podem estar lutando batalhas invisíveis. Mas é importante não romantizar essa luta. Winston sofreu terrivelmente. Sua depressão não o tornou mais profundo ou mais sábio. Ela simplesmente o fez sofrer. E seus mecanismos de enfrentamento, trabalho obsessivo e álcool constante, eram profundamente destrutivos. Ele não é modelo de como lidar com saúde mental. É algo, um exemplo de por que é essencial buscar ajuda real em vez de tentar suportar sozinho. Se Winston estivesse vivo hoje, com acesso à terapia moderna, medicação quando necessária, um entendimento mais profundo de trauma e depressão, sua vida poderia ter sido dramaticamente diferente. Talvez ainda fosse um grande líder, mas talvez também pudesse ter sido um pai presente, um marido mais conectado emocionalmente, um homem capaz de encontrar momentos de paz genuína. Ou talvez não. Talvez a intensidade que o tornou quem ele foi fosse inseparável da disfunção. Talvez não seja possível ter a genialidade sem a loucura, a coragem sem a imprudência, a ambição sem o vazio que a alimenta. Essas são questões sem respostas definitivas, mas vale a pena contemplá-las. O que sabemos com certeza é que Winston Churchill viveu uma vida que era ao mesmo tempo extraordinária e trágica. Ele mudou o curso da história. Suas palavras salvaram uma nação. Sua liderança foi crucial em um dos momentos mais sombrios da humanidade. Mas, pessoalmente, ele era um homem quebrado que nunca encontrou o que procurava, que morreu tão atormentado quanto viveu, que deixou atrás de si não apenas um legado histórico, mas também uma família marcada por suas feridas. E talvez a aceitação dessa dualidade seja o tributo mais honesto que podemos fazer a ele. Não transformá-lo em santo nem em demônio, mas reconhecê-lo como era, profundamente, complicadamente, contraditoriamente humano. Quando você passa pelas ruas de Londres hoje e vê sua estátua olhando para o parlamento, quando visita Chartwell e caminha pelos jardins que ele plantou, quando lê suas palavras e sente o poder delas, lembre-se de que havia um homem real por trás de tudo isso.
Um homem que chorava sozinho à noite. Um menino que nunca foi amado pelo pai. Um ser humano lutando para encontrar seu lugar em um mundo que frequentemente parecia hostil. Winston Churchill não era perfeito. Longe disso, tinha falhas terríveis. Cometeu erros graves. Causou sofrimento através de suas decisões e suas crenças. Mas também tinha virtudes extraordinárias. Fez escolhas corajosas quando eram desesperadamente necessárias e deixou palavras que continuam inspirando mesmo aqueles que criticam outros aspectos de sua vida. No final, talvez a lição mais importante de sua vida seja sobre compaixão. Compaixão para com ele, reconhecendo que por trás do líder havia um homem sofrendo. Compaixão para com aqueles que ele feriu, reconhecendo que suas feridas não desculpam as feridas que causou. E compaixão para conosco mesmos, reconhecendo que todos carregamos nossas próprias versões do cachorro negro. Todos lutamos contra nossos próprios demônios. Todos estamos tentando encontrar sentido em meio ao caos. Winston Churchill nasceu em um palácio, mas morreu em uma prisão. Não de paredes físicas, mas da mente e do corpo que o traíram. Viveu 90 anos, viu 2 séculos, testemunhou mudanças inimagináveis no mundo, mas internamente permaneceu sempre aquele menino no internato, esperando por amor que nunca chegaria de forma suficiente. E assim termina esta história, não com respostas claras ou lições simples, mas com a complexidade que toda a vida real merece. Winston Churchill foi muitas coisas, grande e pequeno, herói e falho, salvador e destruidor. Foi tudo isso ao mesmo tempo. E reconhecer essa totalidade, com todas as suas contradições, é a única forma honesta de lembrá-lo. Você chegou até o fim desta jornada longa e sombria pela vida de um dos homens mais importantes e complicados do século XX. Agradeço profundamente por ter dedicado seu tempo para ouvir não apenas a história oficial, mas a história humana, com todas as suas dores e contradições. Se esta narrativa tocou você de alguma forma, se fez você pensar sobre grandeza e custo, sobre sucesso e sofrimento, sobre a complexidade de toda a vida humana, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer não apenas o mito de Winston Churchill, mas o homem real que existiu por trás dele. Cada vida, por mais ordinária que pareça, carrega universos inteiros de experiências, sentimentos, lutas. Winston Churchill teve uma vida extraordinariamente pública, mas suas batalhas mais importantes foram travadas em silêncio, sozinho, contra inimigos que ninguém podia ver. E no final, como todos nós eventualmente faremos, ele descansou. Espero que tenha encontrado na morte a paz que buscou desesperadamente, mas nunca alcançou na vida. Muito obrigado por estar aqui. Nos vemos no próximo vídeo, com mais uma história que atravessa séculos para nos lembrar de nossa humanidade compartilhada, de nossas luzes e sombras, de tudo que nos torna profundamente, complicadamente, magnificamente humanos.